bom dia, irmãos, mais uma vez para este domingo. Já estamos em contagem decrescente, agora sim, sabendo que dia 4 estaremos todos juntos na casa de Deus. Eu chamo a atenção que para vários irmãos que vivem fora do concelho ao qual a morada da igreja pertence, eu enviei-vos de diferentes formas, por WhatsApp e por e-mail, declarações para que vocês se façam acompanhar delas quando se deslocarem à igreja. Não é que vá acontecer algum problema, mas é sempre melhor tê-las do que não as ter, e uma vez tendo a vossa identificação, será suficiente apresentar essas declarações em qualquer momento em que haja uma operação stop. Neste domingo nós vamos falar acerca de passarmos no teste da vida. Eu hoje queria-vos falar de uma das metáforas da vida que a Bíblia nos mostra, a fim de nos ensinar como Deus vê verdadeiramente a nossa vida. E essa metáfora é de que a nossa vida é verdadeiramente um teste na Terra. Deus continuamente testa as pessoas, nomeadamente quanto ao seu caráter. Deus permite-nos provas, permite-nos até passarmos por determinado tipo de tentações para, de alguma forma, provar o nosso caráter, por exemplo, a nossa honestidade, a nossa fidelidade, o nosso grau de compromisso com a nossa santidade em Cristo, entre muitas outras coisas, não é? Tudo aquilo que nós vamos aprendendo com Deus, Deus nos permite passar por provas, não que Ele tenha verdadeiramente dúvidas acerca de quem nós somos e que nos precise fazer passar por esses testes, mas nós é que precisamos verdadeiramente nos retratar, nos confrontar com a realidade daquilo que somos perante a oportunidade que os testes da vida, que as provas da vida nos fornecem, para sabermos exatamente em que ponto é que estamos e não sermos iludidos pensando que somos pessoas que ainda não somos. Mas de facto Deus testa as pessoas continuamente quanto ao caráter, conforme eu já disse. Também nos testa e nos prova quanto à nossa fé, permitindo que sejamos confrontados com imponderáveis da vida, com problemas, com situações de contrariedade, e tudo com o propósito de nos fazer exercitar a nossa fé. Nós facilmente descobrimos que temos uma medida de fé que Deus nos deu, mas precisamos desenvolver essa fé, pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós precisamos, por um lado, de expor cada vez mais a nossa alma à comunhão íntima com Deus, a fim de que Ele nos fale a sua palavra, a fim de que ouçamos a sua voz ecoar no nosso coração e assim dar sentido à nossa confiança que depositamos nele, uma confiança que é de procedência sobrenatural, quer dizer que não é justificável com nada que faça lógica na nossa mente, mas é inteiramente alicerçada na palavra de Deus e no Deus que nós vamos conhecendo a cada dia. E é importante compreendermos que há situações em que Deus permite que se tornem verdadeiramente impossibilidades na nossa vida, pois é nessas situações que a fé verdadeiramente nos pode mostrar o seu fruto. É quando as probabilidades ou as possibilidades humanas cessam, enquanto seres humanos, quando dizemos já não consigo mais, não tenho mais capacidade, não tenho mais sabedoria, não tenho mais entendimento, não sei mais o que fazer, que começa a operação da fé bíblica, essa fé que nos transporta para o sobrenatural de Deus e que começa a operar em nossa vida onde as nossas possibilidades humanas verdadeiramente cessam. Deus nos vai também testar quanto à nossa obediência. Toda a vez que Deus nos dá a conhecer seus mandamentos, toda a vez que Deus nos dá a conhecer a sua palavra, a sua vontade, ou que nos dá qualquer instrução prática em sua palavra, ou servindo-se de um homem de Deus, como neste caso está a acontecer, Deus espera que você faça algo com aquilo que Ele lhe fala. Deus não apenas quer ser ouvido, mas Ele quer ser respeitado, venerado, adorado, cultuado. E isso fala de cristianismo, isso fala de um relacionamento íntimo de nós com um Pai que temos no céu, que é Deus. Então Deus espera muitas vezes da nossa parte, seja arrependimento, seja que façamos algo sobre a palavra,
simplesmente que ouvimos, ou que tenhamos uma nova atitude, ou que comecemos a falar de uma forma diferente. Sempre é necessário que haja uma ação provocada pela nossa fé, uma ação de obediência sobre a palavra que Ele nos fala, para que a graça de Deus seja vista de uma forma poderosa sobre a nossa vida. E Deus também nos testa quanto ao amor que temos para com Ele, e por isso temos tantas chamadas bíblicas que nos falam ou nos alertam acerca da possibilidade de perdermos o primeiro amor para com Deus e de como devemos conservá-lo, guardá-lo, alimentá-lo. Mas também somos provados quanto ao amor que temos para com as outras pessoas, na forma como as tratamos, não é? E é por isso que Jesus nos ensinou a tratar e a amar não apenas os nossos amigos, mas também os nossos inimigos, aquelas pessoas que nos são mais difíceis de amar. Ou seja, em Cristo somos convidados por Deus a aprender a amar as pessoas que no nosso entendimento natural, nos nossos sentimentos humanos, ainda não conseguimos fazer. Desde o início da Bíblia que nós comprovamos isto, de que a Bíblia é verdadeiramente a nossa vida é verdadeiramente um teste. Nós olhamos logo no princípio da criação e vemos como Adão e Eva reprovaram no teste do Jardim do Éden. Ou vemos, por exemplo, como Abraão foi provado e foi aprovado quando lhe foi pedido o seu filho Isaque em sacrifício. Sabemos que Deus não permitiu o sacrifício de seu filho, mas até o último instante observou que Isaque estava na disposição, inclusive, de pôr a vontade de Deus à frente do amor que ele tinha pelo seu próprio filho. E isso tudo tem a ver com o cristianismo. Jesus disse que se nós não o amarmos a Ele muito acima daquilo que é o amor que temos pelos nossos filhos, mulher, campos, o que quer que seja, nós não somos dignos dele. De facto, Deus tem que estar no centro e no primeiro lugar da nossa vida. Só dessa forma nós estamos em condições de proteger a nossa caminhada e torná-la irrepreensível na presença de Deus. Quando não permitimos que nada nem ninguém que nós amemos nesta terra esteja acima da vontade de Deus, mas seja, por assim dizer, abençoado ao estar numa hierarquia santa, ao estar numa ordem de prioridades estabelecida por Deus em nossa vida. Então sabemos, por exemplo, que Jacó foi provado quando teve que trabalhar mais anos para desposar a sua noiva Raquel. Sabemos que o povo no deserto, inclusive, mesmo com o cuidado irrepreensível de Deus de sempre suprir as suas necessidades, Deus pôs o povo à prova. E essa era uma das passagens que eu gostava de vos ler e que está aqui em Deuteronômio 8, versículo 2. Deus falou para o seu povo e diz assim no versículo 2: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ora, este é um desses exemplos em que nós vemos que o próprio Deus deixa nas Escrituras essa intenção de fazer o seu povo passar por provas, não é? Ainda que Deus seja um Deus mais do que suficiente, um Deus que provê, digamos, o suprimento de todas as nossas necessidades, o que Ele está aqui a dizer é que há momentos na nossa vida que nos permite passar por algumas necessidades para ver se mesmo assim somos capazes de confiar, somos capazes de esperar, somos capazes de fazer prevalecer a nossa confiança em Deus, as nossas convicções que temos em nossa fé. Quando olhamos para a vida de homens de Deus na Bíblia, como José do Egito, pelas contrariedades e injustiças que passou, ou quando nos lembramos de Daniel na cova dos leões, e nos lembramos que em sua fidelidade Deus permitiu que ele fosse àquela cova dos leões, mas não permitiu que ele se tornasse o jantar daqueles leões, nós vemos que, na verdade, Deus é fiel. E vemos que Deus não só nos fornece as provas, como Deus nos dá o escape para nós sairmos aprovados das situações em que somos alvo de teste.
Então, ainda que nós não lêssemos a Bíblia, na verdade todos nós percebemos que a nossa vida, toda ela é um contínuo teste que precisa ser passado. Desde crianças que nós somos confrontados com a vida escolar e mais do que conceitos, mais do que conteúdos que nós aprendemos na nossa vida escolar, nós vamos aprimorando o exercício de enfrentar testes na vida e superá-los. De alguma forma irmos sendo permanentemente avaliados em tudo aquilo em que nos estamos tornando e em tudo aquilo em que estamos fazendo. E é por isso que de tenra idade nós nos habituamos a isso, a sermos avaliados, a sermos confrontados com aquilo que conseguimos melhorar ou não, conseguimos adquirir ou não. Desde muito novos somos confrontados com críticas, com injustiças, às vezes com críticas que se tornam até duras, não é? Nenhum de nós gosta de ser criticado, nenhum de nós gosta de ser confrontado, mas a verdade é que durante toda uma vida nós vamos passar por essa experiência. E ou passamos por essas experiências com a atitude certa, compenetrados de que esta vida é de facto um teste e que nós precisamos de passar nos testes desta vida, ou nós vamos andar amoados a vida inteira com tudo o que nos fazem, com tudo o que nos acontece, e achamos que somos os maiores coitadinhos do mundo e vamos viver sempre uma vida marginal ao plano que Deus instituiu para nós. Então os testes e as provas, elas tanto manifestam o nosso caráter como o desenvolvem. Elas tanto são uma oportunidade para mostrar de que matéria nós somos feitos em cada momento da nossa vida, uma vez que põe à prova a pessoa que somos, põe à prova aquilo que para nós já não comprometemos, como também nos permite desenvolver o nosso caráter, fornece-nos a oportunidade para o nosso caráter ser aprimorado, ser desenvolvido. E Deus observa continuamente cada reação, cada atitude que nós temos em relação às pessoas, em relação à vida, em relação aos problemas, em relação aos momentos em que lidamos com uma enfermidade ou com uma privação financeira, ou com o sucesso, ou com a derrota. Todos os momentos, todas as situações da vida são, por assim dizer, situações suscetíveis de Deus nos ajudar e Deus nos fazer perceber se estamos a ter uma nota positiva ou não no teste da vida. Então, de acordo com o que sabemos da Bíblia, nós podemos dizer que nós seremos provados certamente por grandes mudanças na vida. Nós olhamos para os momentos, para os episódios da Bíblia e nós vemos algo muito parecido com a nossa vida. É que nós passamos grandes mudanças ao longo da nossa vida. Nós também passamos por situações que na Bíblia nos estão relatadas como promessas retardadas. Quer dizer, nós caminhamos à luz das promessas de Deus, mas por vezes há promessas de Deus para a nossa vida que parecem nunca mais acontecer, parecem que nunca mais chegam. Parece que demora uma eternidade a chegar à nossa vida. E o facto dessas promessas serem retardadas constitui para nós um motivo de prova. Prova a nossa resiliência, prova a nossa perseverança, prova a qualidade da nossa fé, do nosso grau de compromisso, da nossa determinação quanto à pessoa que queremos ser e às coisas que verdadeiramente desejamos na vida. Então, de acordo com o que sabemos na Bíblia, nós seremos provados também com problemas que se tornarão impossíveis para nós. Ou seja, nós não devemos esperar passar por esta vida como alguém que passa por um dia de chuva, tentando passar entre os pingos da chuva sem ser molhado. Não, nesta vida há de facto problemas que são impossíveis de resolver ao ser humano. E é por isso que Deus é um Deus de milagres. É por isso que Deus é um Deus de graça. É por isso que Deus é um Deus que nos confere testemunhos. Ou seja, nos confere a possibilidade de nos regozijarmos em momentos em que nós nada poderíamos fazer por nós próprios, mas a momentos em que atribuímos a Deus a capacidade, a sabedoria, o poder, a unção para mudar significativamente, para interferir significativamente em alguma realidade natural da nossa vida. Então a Bíblia também nos mostra que, de igual modo, seremos provados por orações que parecem não ser atendidas. Orações que nós fazemos e que parece que a sua resposta nunca mais chega. Ora, isso também é um motivo de prova para o cristão. O mesmo é dizer críticas imerecidas, que nós chamamos tantas vezes de injustiças,
ou tragédias até sem sentido. Sabe, por vezes nós temos, e bem, a noção de que Deus é um Deus protetor, que habitamos no esconderijo do Altíssimo. Isso é tudo verdade. Mas, ao longo de uma vida, ainda que com as pessoas que vivem sem Cristo isso aconteça de uma forma mais desoladora e porventura até mais vezes, não deixa de acontecer nos círculos cristãos e entre o povo de Deus, aparecerem em nossa vida também tragédias sem sentido. Coisas, provas esmagadoras da realidade que nos remetem para momentos únicos da vida onde nos é ministrado e nos é permitido observar, experimentar nessas oportunidades que Deus é de facto quem mais precisamos na nossa vida e que de facto Deus é tudo aquilo que nós temos em nossa vida. Então há tragédias sem sentido na vida de muitos crentes. Isso não significa necessariamente que as pessoas estão a viver a todo o tempo debaixo de uma qualquer maldição ou que estão em desobediência grosseira para com Deus. Há momentos que são permitidos para que coisas maiores sucedam na nossa vida ou na vida de alguém. Vida onde Deus nos quer usar. Também acontece uma aparente ausência de Deus em nossa vida. Quantos de nós já não passamos por momentos ou fases da nossa vida em que parece que Deus não está a andar connosco, parece que Deus está em silêncio para connosco, parece que de alguma forma Deus está ausente da nossa vida. Isso também constitui uma prova. Por vezes Deus é que nem um pai ou uma mãe que quer que os seus filhos cresçam e que em algum momento da vida os deixa um pouco, não diga à sua sorte, mas os deixa experimentar as situações da vida. Esses pais não se foram embora, eles não deixam de estar atentos à vida dos seus filhos, mas eles sabem que para os seus filhos crescer, eles precisam de enfrentar a vida olhos nos olhos, precisam de passar as suas próprias experiências. Há porventura frustrações que precisam de experimentar. Há momentos, há batalhas na grande guerra da sua vida que eles precisam de enfrentar por eles próprios. Numas serão vencedores, noutras serão derrotados nessas batalhas, mas os pais estão lá para os ajudar a vencer na grande guerra que é a vida, constituída de muitas e inúmeras pequenas batalhas. Então Deus, muitas vezes, para haver crescimento espiritual da nossa parte, para haver maturidade espiritual em nós, Deus nos permite passar também por esse tipo de experiências. Nos permite passar por situações em que Ele próprio parece ausente, mas em nenhum momento Ele está ausente. Ele apenas nos permite passar por essa experiência. Então, quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós vemos um exemplo disso mesmo. Qual de nós pode dizer que a vida de Jesus foi fácil? Ninguém era tão abençoado quanto Jesus aqui na terra. Ninguém era tão obediente quanto ele. No entanto, isso não o impediu de passar por inúmeras provas e, como nós sabemos, bem difíceis. Nós vamos, dentro em breve, celebrar uma dessas grandes provas, que foi a prova da sua vida. Digamos, o seu sacrifício na cruz, como o Cordeiro Pascal, como o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Então, nós olhamos para isso e percebemos que no meio de todas essas vicissitudes que Jesus passou, no meio de todas essas provas terrenas que ele passou, a Bíblia diz que, por exemplo, ele teve que aprender a obedecer por aquilo que padeceu. Mostra, por exemplo, que Jesus, como Cordeiro que era, perfeito para a Páscoa, sem mancha, sem mácula, ele teve que passar por essas provas sem dolo, sem transgredir, sem pecar em nenhum momento da sua vida. A Bíblia diz, inclusive, que ele foi tão perfeito em humildade e submissão que Deus o exaltou soberanamente. Ele lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo desta terra. Ora, de igual forma, toda vez que você passa por um teste em sua vida, Deus o galardoa e Deus faz planos para o abençoar na eternidade. É uma dessas passagens da Bíblia que nos mostra isso que eu gostava de ler para vocês. Em Tiago 1, versículo 12, nos diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação,
que suporta a prova, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ora, é isto mesmo. Deus tem uma coroa da vida prometida. Há uma linguagem muito particular do livro do Apocalipse, onde permanentemente Deus diz em profecia: ao que vencer, dar-lhe-ei isto. Ao que vencer, permitirei que ele se assente comigo no meu trono. Não é? Dar-lhe-ei isto, dar-lhe-ei a coroa da vida. Então, esta linguagem, ao que vencer, fala-nos de que, de facto, há batalhas, há testes na vida e Deus espera que você combata como um bravo soldado, porque você tem todas as condições na graça de Deus que lhe é dada para superar todas as provas da sua vida. Quando você compreende que a sua vida na Terra é um teste, você percebe que nada é insignificante em sua vida. Todos os momentos contam, cada segundo conta. Cada pequeno acontecimento da vida que nos parece cotidiano, que parece que nada tem a ver com as Escrituras, porque é um momento da vida de alguém que nasceu de novo, que é o seu caso em Cristo, então isso conta na presença de Deus. E de facto Deus está atento em cada um desses momentos da nossa vida. Eu gostava de vos ler aqui uma passagem bíblica em Salmos. Em Salmos 118, versículo 24, e que diz assim: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos nele. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos nele. Ou seja, vamos aproveitar cada dia, vamos aproveitar cada momento. Se Deus nos dá a oportunidade de estarmos mais um dia vivos, mais um dia com saúde, mais um dia em que podemos desfrutar da graça da vida, vamos nos regozijar nele. Não vamos desperdiçar esse dia com lamúrias, não vamos desperdiçar esse dia nos focando no que de pior está acontecendo em nossa vida, mas vamos nos regozijar nele. Vamos ser um exemplo de fé nesse dia, vamos ser um exemplo de um caráter santo nesse dia, vamos ser o exemplo de alguém que vive no poder do amor de Deus nesse dia. Então, cada dia é uma oportunidade para nós melhorarmos a nota do nosso teste, do teste da vida, para nós aprofundarmos o nosso caráter, para nós demonstrarmos amor pelo próximo e pela obra de Deus, ou mesmo para nós demonstrarmos uma dependência saudável, uma dependência genuína que se pretende existir para com Deus. Amém? Então, Deus quer que você passe em todos os testes da sua vida e por isso Ele fez uma promessa. Ele jamais permitirá que você enfrente testes maiores do que a graça que Ele lhe concedeu para os enfrentar. Então precisamos ver isso na Palavra de Deus. Eu gostava de ler essa passagem que está em 1 Coríntios 10, versículo 13, e que nos diz o seguinte: não veio sobre vós. Era o apóstolo Paulo falando para a igreja. Ele disse: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Mas antes com a prova vos dará também o escape, para que a possais suportar. Então é nisto que nos devemos focar. Esta vida é um teste, é um teste, uma prova composta de muitas questões, vamos dizer assim. Em algumas dessas questões nós erramos, noutras nós acertamos, mas o importante é que a nota desse teste no final seja positiva e que a alma que Ele nos deu e que nós temos na nossa essência, não é? Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo, que essa alma seja aprimorada durante este tempo na Terra, pois a vida que há para viver com Deus não se esgota neste momento finito que é a nossa vida nesta Terra. Há toda uma vida intemporal, há toda uma vida eterna, uma vida sem limite para viver na presença de Deus. E a vida terrena é apenas um grão de areia numa praia enorme que será a nossa eternidade com Deus. Porém, ao estarmos aqui nesta terra onde Deus nos deu uma atribuição temporária de vida, onde Deus nos permite ser provados e ser testados, vamos caminhar ao lado de Deus
não olhando para Ele como um juiz que está à espera de um erro para nos culpabilizar ou para nos punir, mas como um Pai de amor que está ao nosso lado, esperando que a cada instante, a cada oportunidade, nós cresçamos o suficiente para honrá-lo enquanto Deus Pai que Ele é em nossa vida. Neste fim de semana foi na sexta-feira o dia do Pai, e por isso o Pai que eu gostava de destacar hoje é de facto este Pai que nós temos no céu, um Pai que não falhou para connosco, um Pai que enviou Jesus Cristo à cruz do Calvário para nos resgatar, não nos deixou entregues a nós mesmos, aos nossos pecados, mas mesmo assim Ele espera que, uma vez perdoados os nossos pecados, uma vez nos dada a oportunidade de nascer de novo, de ter um novo começo, que façamos as coisas do jeito que Ele deseja, segundo a sua vontade, e que as façamos bem, ao ponto de o glorificar na terra. Por isso eu gostava que orássemos juntos, agora mesmo, essa oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, não é? E vamos orar a esse Pai que nós temos no céu. E eu vos convido nesta mesma hora a dizerem assim comigo: querido Deus e Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em minha vida. Senhor, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-me o pão nosso de cada dia, Senhor, e perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Não me deixes cair em tentação, Deus, mas livra-me do mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para todo o sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos confiar nesse Pai que temos no céu. Esta vida trouxe, está a trazer e trará certamente grandes provas a todos nós. Mas vamos estar confiantes que Deus nos deu uma graça acerca da qual nos pode dizer o mesmo que disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. A graça de Deus está sobre a nossa vida para, no meio das provas da vida, nas mais intensas e nas mais duras, podermos dizer que tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Eu quero deixar aqui um agradecimento a todos vocês pelo amor que têm demonstrado, àqueles irmãos que têm telefonado, que têm falado, procurado saber o estado da nossa vida. É importante nós mantermos esse contacto. Vamos nos manter próximos uns dos outros, vamos orar uns pelos outros, por aqueles que estão neste momento a passar por alguma forma de prova conhecida da nossa parte, mais difícil, e vamos estar juntos nessa expectativa agradável de que breve vamos celebrar a Páscoa juntos na casa de Deus no dia 4 de Abril, e vamos com Santa Ceia comungar desse maravilhoso lugar de pertença, de identidade que nós temos em Cristo e na vida uns dos outros. Vamos então permanecer nessa confiança e vamos esperar que o reino de Deus continue a vir sobre a nossa vida de uma forma poderosa. Posso ouvir um amém?